Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Mesmo assentados, porém com toda a reverência à palavra de Deus, eu convido os irmãos para uma leitura responsiva desse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o 11. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a temos na nossa língua. Obrigado porque temos paz e tranquilidade no nosso país para separarmos um tempo como esse, como congregação, para juntos pensarmos a respeito do carpinteiro que mudou o mundo, do Rei que está entre nós. Pedimos ao Teu Santo Espírito para que fale ao nosso coração. Suplicamos para que a palavra que for falada aqui, ela possa ficar gravada nas nossas mentes e que possamos, Deus, auxiliados pelo Senhor, transformar a cada dia mais o nosso caráter, transformar a cada dia mais o nosso comportamento, para que glorifiquemos ao Senhor de maneira íntegra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Todo governo tem um plano político, acredite. Bem ou mal, todo governo tem um plano político. Quando nós voltamos na história, na época dos reis e imperadores, nós podemos destacar alguns destes reis que, com planos ostensivos, eles conseguiam conquistar outras nações, outros povos, e quando nós lemos a história, nenhum foi mais poderoso e conseguiu atingir um império tão grande como Alexandre. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele tinha 20 anos quando assumiu o trono, e nenhum rei de confrontos foi tão vitorioso como ele. Ele, em 10 anos de governo, ele conquistou a Península Balcã, ele conquistou a Ásia Menor, o Egito, o Oriente Médio, até os rios hindus. Para você ter uma ideia, todo esse território equivale a 5.646.200 quilômetros quadrados. Corresponde a 2/3 aproximadamente do território brasileiro. Foi todo o território que Alexandre o Grande conquistou. Filho de Filipe II e educado aos pés de Aristóteles. Qual o tamanho dele? 1,52 m. Alguém aqui se propõe a tanto poder em estatura tão limitada? Um homem que conquistou vários reinos e dizia o seguinte: nem o céu admite 2 sóis, nem a terra 2 senhores. Um é ele, não tem outro. Esse era o plano de governo de Alexandre o Grande. Se o céu só tem um sol, a terra só terá um Senhor. E o nome dele é Alexandre o Grande. Nós estamos diante de um texto que fala a respeito de Jesus como rei, o rei prometido,
lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Esse é o descendente de Davi, também prometido em todo o Antigo Testamento, falando que ele iria assumir o seu reinado, e o seu reinado era um reinado eterno. E quando nós olhamos a história de Jesus, aqui mesmo no livro de Mateus, nós percebemos que quando ele nasce, Herodes sabia que ele era o rei, Herodes sabia que Jesus Cristo era um problema para a administração dele, para o plano político dele. Por isso, quando Jesus nasce, Jesus acabou de nascer, já está sendo perseguido, tem que fugir para o Egito. Herodes fica tão maluco com o nascimento de Jesus, porque ele é informado que o Messias, o rei dos judeus, havia nascido, que ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Imagina essa cena, gente. Um rei que manda matar todas as crianças, os meninos, para que, se Jesus estivesse no meio deles ali, também fosse eliminado. Tamanho era o pavor de Herodes para com Jesus Cristo. Mas assim que Herodes morre, Jesus então volta para Israel, e ele cresce com a sua família. José, carpinteiro, aprende a profissão com o pai, e aos 30 anos, diz aqui o capítulo 2, capítulo 3, Jesus Cristo já está na idade para assumir o seu papel de Messias, a sua função de Salvador, aonde ele vai se revelar como Filho de Deus que veio ao mundo para libertar os homens do império das trevas. E no capítulo 3, versículo 2, João Batista começa a anunciar, o seu primo, João Batista, começa a dizer, profeta, que o reino de Deus está próximo. E ele sai então profetizando essa mensagem em todo Israel. E aí nós temos Jesus Cristo vindo até João para ser batizado, e quando Jesus é batizado, o Espírito desce como uma pomba, e quando o Espírito desce como uma pomba, Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou nele eu tenho todo o meu prazer. Ou seja, Jesus Cristo está agora iniciando a sua missão. Que missão é essa, meus amados? Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós temos ali os nossos primeiros pais sendo confrontados pela serpente. E naquele momento eles cedem às propostas que Satanás fez a eles, e nós temos a entrada do pecado no mundo. Por isso que o texto que lemos, ele começa no capítulo 4 dizendo: a seguir. Ou seja, Jesus acabou de receber o Espírito Santo para direcionar, para fortalecer, para guiá-lo nessa sua missão. Jesus Cristo acabou de ouvir do Pai que Ele é o Filho amado, em quem o Pai tem todo o prazer, e nesse texto nós percebemos a Trindade trabalhando, né, em prol do resgate dos pecadores. E quando nós então, quando termina esse momento inicial, inaugural do reinado de Jesus, o texto diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, a história da humanidade, o problema da nossa história começou no Jardim do Éden. Começou com a serpente tentando os nossos primeiros pais. E foi exatamente isso que Jesus veio para consertar. Foi exatamente esse problema que Jesus veio para resolver. Por isso o ministério de Jesus começa com ele tendo uma conversa com o inimigo. E o Espírito Santo de Deus conduz ele para o deserto. E ali Jesus se prepara como rei, porque ele tem uma batalha diante dele. E como rei, então, ele se prepara jejuando 40 dias, 40 noites, porque diante dele virá o inimigo afrontá-lo com propostas absurdas, para que de alguma forma o impeça de ir para a cruz do Calvário. Esse inimigo é o diabo, no grego diabolos, o enganador, o caluniador, o inimigo de nossas almas, aquele que odeia o Senhor e qualquer projeto de Deus. Todo projeto que emana do trono de Deus, Satanás vai tentar complicar, e nós temos aqui um plano que Satanás sabe exatamente o que significa. Significa a derrota dele, significa o esmagamento dele, e ele precisa impedir que Jesus chegue até a cruz do Calvário. Por isso, eu quero pensar com você nessa noite sobre o programa de governo do Rei Jesus. O Rei Jesus tem um programa de governo. Satanás conhece esse programa, conhece esse plano, e ele deseja impedir a sua execução por meio de 3 ataques. O primeiro ataque é promovendo divisão entre Jesus e o Pai.
Atentem-se para o texto que nós acabamos de ler. Satanás, quando ele chega para Jesus, para começar o processo de tentação, ele fala assim: se és o Filho de Deus. Olha só, o diabo agiu com essa mesma estrutura lá no Jardim do Éden, colocando em dúvida aquilo que é certo, porque o diabo é assim. O diabo, ele pega a palavra de Deus que é certa e coloca um si. Muito cuidado com o si. Porque o se, aqui no texto, ele dá a ideia de que se você realmente é. Como se? Não tem se. Jesus é o Filho de Deus, mas ele coloca em xeque a palavra de Deus. Se és o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Ele está querendo provocar uma rixa entre o Filho e o Pai. Olha que ousado é esse Satanás. Ele quer fazer com que Cristo olhe para o Deus Pai e diga assim: puxa vida, o Senhor acabou de me dizer, há poucos dias atrás, que eu sou o seu filho amado, o Senhor tem todo o prazer em mim, agora eu estou aqui há 40 dias no deserto, morrendo de fome, porque o texto diz que Jesus estava com fome, e é exatamente nesse ponto que Satanás toca. Ué, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Adão foi tentado também com comida, gente. Olha só, da mesma forma que Eva, lá no jardim, e Adão estava do lado, é bom que todos saibam, no hebraico, tá? Adão não estava passeando pelo jardim, quando ele chegou, a Eva já tinha comido o fruto, e ele, como é que você fez uma coisa dessa? Não, estava do lado concordando com o diálogo. Estava só assim, É? E quando nós olhamos para esse texto, e tanto para o outro, a primeira tentação aqui é com comida. Aliás, Esaú e Jacó, vocês se lembram? Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de... Então, muito cuidado com esse negócio de comida, gente. Quando alguém fala assim, deixa eu te pagar um almoço. Brincadeira, tá? Ou não. Um pai amoroso não pode permitir que o seu filho fique no deserto com tanta fome. Como um Deus tão bom proíbe você de comer um fruto tão agradável aos olhos? Essa foi a proposta no Jardim do Éden. Eva, mas como Deus faz uma coisa dessas? Falou para você comer de todos os frutos, mas desse não pode? Que coisa boba, Eva. Claro que você pode. Deus ia fazer um fruto tão bonito desse para você não comer? Meus amados, como um Deus amoroso tira um povo do Egito, leva para um deserto e deixa esse povo ter necessidade. Não era esse o questionamento do povo do deserto para Moisés? Moisés, Deus nos tirou do Egito, tudo bem que nós éramos escravos lá, mas aqui nós estamos passando necessidade, aqui nós estamos tendo problema para comer e para beber. Não tem lógica, Moisés, vamos voltar para o Egito, esse Deus não está conosco. Meus amados, muito cuidado quando a adversidade sobrevém, muito cuidado com as vozes que sopram nos nossos ouvidos para colocar em xeque se Deus está com você ou não no processo. Muito cuidado. Muito cuidado quando você está passando por alguma necessidade e o seu coração tender a achar que essa necessidade é porque Deus deu as costas para você. Porque esta é uma estratégia do inimigo para desestabilizar Jesus, e se ele ousou usar essa estratégia para desestabilizar Jesus, por que ele não usaria para desestabilizar você ou a igreja do nosso Senhor? Foi a mesma coisa que falaram os principais sacerdotes, quando Jesus está em tormento atroz lá na cruz do Calvário, e eles gritavam. Quem comenta isso é John Knox, o reformador da igreja da Escócia e contemporâneo de João Calvino. Ele diz que que essa proposta da primeira tentação aqui é a mesma quando os principais sacerdotes estão gritando no momento em que Jesus está sendo crucificado, dizendo assim: se ele é o Filho de Deus, deixa que desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha então Deus agora livrá-lo, se de fato lhe quer bem. Muito cuidado quando as circunstâncias te derem a impressão de que Deus não quer o seu bem. Deus sempre quer o bem dos seus filhos. Deus sempre quer o bem dos seus filhos. Deus sempre quer o seu bem. Muito cuidado quando vozes
começarem a falar ao seu coração ou à sua mente. E quando eu digo vozes, gente, pode ser voz de um amigo, pode ser a voz do seu próprio coração, pode ser a voz de um momento circunstancial, social, cultural. Vozes, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa que às vezes vem fazer com que você duvide de que o seu Deus é bom, de que o seu Deus te ama, de que o seu Deus cuida de você. O que Satanás está querendo fazer aqui é desestabilizar aquilo que Deus havia acabado de falar para o filho. Eu te amo, eu tenho prazer em você, Deus ama você, e não permita que nenhuma outra coisa venha desestabilizar essa verdade. Olhe para a cruz. Quando você ouvir alguém colocando em xeque esse amor de Deus para com você, olhe para o grande amor de Deus na cruz do Calvário para com a sua vida. A tentação envolve saciar a fome sem o auxílio do Pai. A proposta de Satanás para Jesus é: Jesus, você sabe, eu sei, você consegue transformar essas pedras em pães, você não precisa do Pai, resolve esse problema, você tem poder para isso. Já que Deus não te alimenta, supra você mesmo a sua necessidade. Para combater as 3 tentações, meus amados, Jesus recorre ao livro de Deuteronômio. Todas essas 3 tentações, as bases bíblicas se encontram no livro de Deuteronômio. Deuteronômio que é escrito por quem? Moisés. Moisés que escreveu o quê? O Pentateuco. Pentateuco que narra o quê? A criação do mundo. Então, Jesus Cristo está assinando embaixo dos escritos de Moisés. Quando alguém tentar colocar em xeque o Antigo Testamento, dizendo que é um livro, ou que são livros ultrapassados, que ficaram lá atrás na história, eu quero dizer para você que quando Jesus foi combater Satanás, ele usou os primeiros livros da Bíblia. Ele usou o livro de Deuteronômio, que é o resumo dos outros 4. E Jesus então usa aqui, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, a parte B. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que Jesus está dizendo para Satanás é: Satanás, a vida não está no pão, a vida está no Pai. A vida não está no pão, a vida está no Pai. O foco do rei era a cruz. Jesus veio ao mundo e ele sabia exatamente qual era o propósito da sua vinda. Mas não era só Jesus que sabia, não. Se Herodes sabia qual era o propósito da vinda de Jesus, se João Batista sabia qual era o propósito da vinda de Jesus, será que Satanás não sabia qual era o propósito da vinda de Jesus? Claro. E Satanás sabia que ele seria completamente destruído se Jesus chegasse até a cruz. Então, meus amados, Satanás não tem nenhum problema com Jesus, pessoal. Jesus só não pode chegar à cruz. E ele faz isso, ele tenta impedir que Jesus chegue à cruz de várias maneiras. E uma das maneiras é nesta tentação, dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor resolve aqui, transforma essas pedras em pães, o Senhor não precisa do Pai, mata a sua fome. E Jesus fala: Satanás, mais do que a comida, eu preciso alimentar-me da palavra do Pai. Tinha um livro aqui, acho que acabou, mas a gente pode pedir a Ana para adquirir mais, se você quiser, um livro do John Piper chamado Fome por Deus. É o melhor escrito que eu conheço sobre jejum. E, resumindo bem esse livro, John Piper vai dizer que jejuar hoje significa você abrir mão do alimento espiritual como uma forma de declaração de amor a Deus, dizendo: Deus, mais do que esse almoço, ou dessa janta, ou esse café da manhã, mais do que essas refeições, eu preciso do Senhor para alimentar a minha alma, alimentar a minha vida. O Senhor é mais importante do que aquilo que é primordial para a minha existência, que é o alimento. Jejum é uma declaração de amor para Deus. E o que Jesus está fazendo aqui é uma declaração de amor para o Pai, dizendo: Pai, o Senhor me ama, o Senhor tem prazer em mim. Eu quero dizer para o Senhor que mesmo depois de 40 dias jejuando, eu te amo também, mais do que o pão. Mais do que o pão. Satanás quer desestabilizar a confiança de Jesus no Pai. Você sente que Deus está falhando no cuidado dele para com você? Você já teve essa impressão? Em algum momento você achou que Deus não estava olhando para você, ou Deus estava atendendo a outros e deixando você de lado, e a sensação é que você não faz parte daqueles que Deus tem uma atenção especial, e você
Deus, o senhor não está respondendo minha oração, o que está acontecendo? Por que o senhor não me atende? Muito cuidado, porque Deus te ama. Deus te ama e pagou caro para fazer de você um herdeiro dele. Não duvide do amor dele para com você. Não duvide do cuidado dele para com você. Nós vivemos num século marcado por incredulidade. E essa incredulidade está batendo na porta da igreja. Existem alguns dentro da igreja que também estão começando a duvidar de que Deus é esse Deus mesmo. Vivemos uma época pós-cristã, época de apostasia, as pessoas estão abandonando a fé, e Satanás agora quer desestabilizar também a relação da igreja com o seu Senhor. A mesma estratégia que ele usou com Adão e com Eva, a mesma estratégia que ele usou contra Jesus, é a estratégia que ele usa contra nós. Ele quer fazer com que a igreja deixe de crer na sua palavra, ele quer fazer com que a igreja não se lance completamente ao seu amor. Muito cuidado, fique atento, porque ele coloca em xeque o sustento de Deus. Não duvide de que Deus vai cuidar de você, não duvide de que Deus vai alimentar você. E talvez alguém entrou aqui hoje passando uma dificuldade física, financeira, familiar, e isso gera em você a sensação de que Deus se distanciou. Deus não se distanciou. Deus está perto de você. Recorra a Ele. Segure firme nas mãos dEle. Creia piedosamente nele, porque Ele cuida de você. Não faltam textos na Bíblia para deixar claro para nós hoje que Deus cuida de nós e que Deus nos ama. Satanás conhece o plano de governo de Jesus e ele deseja impedir aguçando uma provocação. Esse é o segundo ponto. Ele tenta impedir promovendo uma divisão. Ele viu que a divisão não deu certo, porque Jesus falou, tá bom, eu não como, o que me importa é a minha relação com o Pai, que eu morro de fome. Aí Satanás viu que não deu certo, então ele tenta aguçar uma provocação. E Deus permite que o diabo leve Jesus ao pináculo. Pináculo era um ponto muito alto, né? É um ponto, ficava num complexo do templo, mas ficava do lado de uma montanha. Joséfo, o historiador, fala que tinha aproximadamente 135 metros de altura, né? Do pináculo até a base, abaixo da montanha. E Jesus, então, está ali no pináculo com Satanás, e Satanás, naquele telhado, ele usa a Bíblia. Olha que interessante, na primeira tentação não tem Bíblia. Satanás agora insere a Bíblia. Ele está intensificando o ataque. É verdade, Deus cuida de você, né? É como se ele estivesse dizendo para Jesus, é verdade, Jesus, Deus não vai deixar de cuidar de você. Então, já que Ele cuida de você, pula desse penhasco, que Ele vai mandar os anjos para te salvar. Afinal, lá no Salmo 91, versículos 11 e 12, lá diz que Deus dará ordem aos seus anjos para que socorra você. Então, já que Deus cuida, pule. O convite é uma provocação, é um teste, tentar experimentar Deus. Satanás tenta Cristo ao orgulho e à sedução. Tá bom, Jesus, Deus te ama mesmo, você é o filho amado que Ele compraz, então faz o seguinte, salta daqui e você vai ver Deus cuidando de você, porque Ele não é aquele que supre todas as suas necessidades. Se na primeira tentação Ele diz, Ele não te ama, você está com fome, se Ele te amasse você não teria fome. Na segunda Ele diz, é verdade, Ele te ama, então peça os números da Mega Sena que Ele vai te dar. É verdade, Ele te ama, então você tem que decretar que as coisas vão acontecer. Deus não te ama? Decreta. Deus te ama sim, então você é o centro. Se Deus te ama, Ele vai fazer a sua vontade. Não é assim que funciona. Quem ama faz a vontade. Quem ama atende aos meus pedidos. Então, é só eu dizer para Deus do que eu estou precisando e Deus vai fazer. Tem um outro detalhe interessante aqui, que o comentarista William Hendrickson chama a atenção. Na tradição rabínica, eles criam que o Messias, o rei, se revelaria vindo e se colocando de pé no teto do lugar santo. Olha que interessante.
eles afirmavam que quando o rei, o Messias, se revelar, ele viria e se colocaria de pé no teto do lugar santo. Meus irmãos, aonde Jesus está? No teto do templo. Satanás, então, poderia estar dizendo, ao chegar lá embaixo: você, Jesus, será amparado pelos anjos e todos reconhecerão que você é o Messias. Todos reconhecerão que você é o rei. Meus queridos, o diabo tem problema com Jesus ser reconhecido como rei de Israel? Não. O que ele quer? Ele quer impedir a cruz. Guarde isso na sua mente. Satanás não tem problema com Jesus ser reconhecido. Vocês se lembram de alguns textos onde Jesus estava caminhando e demônios andando atrás de Jesus, dizendo que ele era o rei dos judeus, o filho de Deus? Então Satanás sabe quem Jesus é. O projeto dele, o plano de governo de Satanás aqui, é impedir que Jesus chegue até a cruz. E é como se Satanás estivesse dizendo: Jesus, você não precisa chegar até a cruz para que eles reconheçam você como Senhor, como Deus, como Messias. Existe um trajeto mais fácil. Nós podemos facilitar o caminho. Jogue-se daqui, os anjos vêm te socorrer, e todos aqueles que estão no templo vão ver e vão dizer: o Messias chegou entre nós. Mais uma vez nós precisamos nos atentar quando algumas coisas aparecem muito fáceis na nossa vida. Jesus Cristo não prometeu facilidade para os seus seguidores. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o caminho para entrarmos no reino dos céus é um caminho estreito, é um caminho difícil. Se o mundo não poupou o nosso mestre, se o mundo não poupou no Rei Jesus, se o nosso Senhor terminou a sua história numa cruz, qual expectativa você tem de que esse mundo trate bem você? E o que Satanás está dizendo aqui é que nós precisamos estar atentos às facilidades, porque às vezes as facilidades vão nos trazer a glória que Deus quer para nós. Muito cuidado. Às vezes nós recebemos propostas de trabalho, às vezes nós recebemos alguns convites que, no primeiro momento, nós temos a impressão que é bênção de Deus. Mas com o tempo nós descobrimos que foram armadilhas de Satanás. Nós descobrimos que foram meios que o diabo utilizou para nos distanciar do caminho de Deus. Por isso, precisamos buscar no Senhor o discernimento. Por isso, precisamos estar em comunhão constante com Deus, estudando a sua palavra, meditando na sua lei, tendo uma vida de oração, para que Deus nos dê sensibilidade para perceber quando Satanás até mesmo usa a própria palavra para tentar nos iludir, para tentar nos enganar e para tentar fazer com que nós nos desviemos do propósito de Deus com as nossas vidas. E o que é que Jesus responde para ele? Jesus se utiliza do texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentastes em Massá. O que aconteceu em Massá, meus amados? Exatamente aquilo que já falamos. O povo estava reclamando, porque Deus havia tirado o povo do Egito, e agora eles estão questionando: o Senhor está conosco ou não está? Existe uma dúvida no coração de Israel, enquanto ele está saindo do Egito para a terra prometida, e essa dúvida fez com que esse povo ficasse no deserto por 40 anos, e não entrasse na terra prometida. A primeira geração não entrou na terra prometida por causa da dureza do seu coração. Satanás está querendo facilitar o processo, facilitar o caminho, e muitas vezes ele tenta fazer isso também com a nossa vida. Ele tem um plano de governo, fazer com que as pessoas ignorem o amor de Deus, menosprezem a sua mensagem, e ele quer que até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja vivam dessa forma. Meus queridos, nós precisamos nos apegar a esse livro sagrado, nós precisamos abraçar a palavra de Deus, e não importa o que o mundo pensa, não importa o que o mundo acredita, não importa o que os homens estão falando por aí, porque o que a sociedade fala, o que as pessoas falam, com o tempo vai virar poeira, não vai ter valor nenhum, mas a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela permanece para todo sempre. Jesus está se utilizando de uma palavra que foi escrita há milênios atrás, para a época dele. Moisés escreveu há séculos atrás,
E Jesus faz uso porque não era a palavra de Moisés, era a palavra de Deus. Assim como nós temos essa palavra hoje. Terceiro e último lugar. Satanás conhece este plano de governo de Jesus. Por isso ele deseja impedir, convidando Jesus à idolatria. O diabo leva Jesus então a um monte muito alto. Nós não sabemos que monte é esse. Os comentaristas colocam, talvez Everest, mas Jesus está há 40 dias sem comer, não dava para caminhar até o Everest, ok? Então, muito provavelmente, Satanás leva Jesus até um monte muito alto, mas isso é em visão. Só lembrando que as visões são muito utilizadas na Bíblia. Elas acontecem no livro dos profetas, ela acontece no livro de Apocalipse. Então, é bem provável que Jesus tenha uma visão dos reinos da terra, e Satanás mostra todos esses reinos e a sua glória, e diz que daria tudo para Cristo, se Cristo simplesmente prostrasse e adorasse. Um ato simples, que não demoraria 2 minutos, rápido, ingênuo. É só você me reconhecer como Senhor. É só você se prostrar aqui e me adorar, e eu vou te dar todos os reinos da terra. Não precisa de você morrer numa cruz. Olha, mais uma vez, Satanás tentando impedir Jesus Cristo do caminho mais árduo. 1 João capítulo 5, verso 19, vai dizer que ele é o príncipe desse mundo. Mas, meus amados, a palavra também vai dizer que ele é um mentiroso, enganador. E quando ele oferece para Cristo os reinos da terra, ele está oferecendo alguma coisa que não lhe pertence. Satanás não tem os reinos da terra. Ele é o príncipe desse mundo, mas Jesus Cristo é o rei dos reis. Nós cantamos isso aqui hoje à noite. Ele é o Senhor dos senhores, ele governa sobre tudo e sobre todos. Satanás sabe que Cristo não vai cair na sua conversa, mas mais uma vez, o foco dele é desviar Jesus do propósito para o qual ele veio, que foi morrer numa cruz, pois ele sabe que a sua cabeça será esmagada quando Cristo morrer e ressuscitar dentre os mortos. Por isso, Jesus manda Satanás embora e responde para ele mais uma vez com o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 13 e 14. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Ou seja, devemos adoração somente ao Deus verdadeiro. Muito cuidado, porque hoje Satanás não vai aparecer para você quando você chegar em casa e deitar na cama, ele não vai cutucar você lá, não vai, pode ficar tranquilo. Bom, acho que não. Ele não costuma agir assim. Ele tem outras estratégias. E dizer, curva aí, adora, me adora que eu vou te dar tudo que você quiser. Não, ele não funciona mais assim. Ele usa outras vozes para chegar até você. Ele quer roubar o seu coração, ele quer roubar a sua atenção, ele quer roubar o seu tempo, ele quer tomar posse da sua mente, ele quer controlar você. Ele quer dizer para você que existem muitas outras prioridades em vez de estar na casa de Deus. Ele quer dizer para você que a sua agenda tem compromissos muito mais importantes do que você tirar um tempo para orar e para meditar na palavra. Ele quer dizer para você que existem valores que estão sendo ditos aí na imprensa e na sociedade que você precisa reconsiderar e que você precisa pensar, mesmo que a palavra de Deus contrarie e diga o contrário, né, daquilo que está sendo dito aí fora. Ele diz, não é bem assim como está na palavra de Deus. Satanás, ele quer que você se curve diante de deuses como o consumismo, como o seu próprio eu. Ele construiu outros ídolos para que você não se prostre diretamente a ele, mas você se prostre diante daquilo que o serve. Fique atento, porque aqui Satanás está colocando em xeque o senhorio de Deus. Eu quero concluir esse sermão. Realmente, Alexandre o Grande estava certo. Foi um profeta. Nem o céu admite 2 sóis, nem a terra 2 senhores. Só há um Senhor na terra, só há um Rei na terra, e o nome dele é Jesus Cristo. E ele está entre nós. Alexandre o Grande virou poeira. O que ele conquistou já não tem tanto significado.
E olha que nós estamos falando do maior imperador de todos os tempos. Todos os outros grandes homens que falaram um monte de coisa, alguma das frases mais absurdas contra Deus, como Nietzsche, que diz que Deus está morto, o nosso rei está vivo, Nietzsche está morto, porque o nosso rei é rei eterno, o nosso rei vive para sempre. O plano de Jesus não se limita a uma época. Jesus precisava chegar até a cruz e Satanás não ia desviá-lo da cruz. Jesus chegou até a cruz. E ele chegou ali para ele acertar uma conta que Adão e Eva fizeram. E Jesus chegou até ali. E ele pagou essa conta, porque o salário do pecado era a morte. Quem contraiu essa dívida foi Adão e Eva. E Jesus veio para pagar essa dívida. E só tinha como pagar se ele morresse na cruz. E ele venceu essa tentação para chegar até o seu objetivo final, que era morrer na cruz, para que o sangue dele nos lavasse de todo o pecado. E nós agora tivéssemos a certeza da vida eterna, que nós somos cidadãos desse reino eterno e que ele é o nosso rei, o nosso Senhor e o único digno de toda adoração. O alvo do diabo era Jesus, mas o alvo de Jesus era obedecer o Pai. E o alvo do Pai era amar você. O alvo do Pai era atingir cada um de nós com o seu amor. O plano de governo de Cristo era promover a reconciliação do homem com Deus, do filho perdido com o Pai eterno. E para que isso acontecesse, ele se manteve estável, firme, inabalável no combate com o inimigo. Morreu e ressuscitou para se apresentar como Rei vitorioso e eterno. O Rei está entre nós e reina com poder e glória para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, teus súditos que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Obrigado porque Jesus Cristo venceu a tentação. Obrigado porque Jesus Cristo viveu os 3 anos aqui no seu ministério, se revelando como aquele que tem poder para transformar a realidade. Obrigado porque Jesus Cristo morreu numa cruz e ressuscitou, para se diferenciar de todos os outros grandes líderes que pisaram nessa terra. Todos estão mortos, mas o nosso Rei vive, e o nosso Rei está entre nós, porque o Teu Santo Espírito foi derramado, porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio e em nossos corações. Obrigado, Deus, pela certeza que nós temos, de que as palavras de Jesus jamais passarão. Obrigado pela certeza que nós temos, através do Teu Espírito, de que a palavra do Senhor é verdade, é vida para todos aqueles que creem. Ó Deus, e nós seguimos como uma igreja que Te ama, como uma igreja que Te serve, como uma igreja que Te adora, como uma igreja que se submete à Tua palavra, porque entende que ela é regra de fé e prática. Nos dê força, nos dê condições de Te amar sobre todas as coisas, até mesmo, Deus, sobre o pão. Nos dê condições, Senhor, de vivermos uma vida alegre, uma vida contente, uma vida de satisfação, de contentamento na Tua presença. Que nós possamos entender que o Senhor nos ama e nos ama de verdade, porque só um Deus amoroso é capaz de dar o Seu único Filho para morrer numa cruz e ressuscitar por pecadores como nós. Louvado seja o Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém.